Êxodo capítulo 28, verso 15, diz assim: faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça-o como colete sacerdotal, de linho fino, trançado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Amém? Estejam assentados, por favor. E após essa leitura, eu tiro. Eu só queria mostrar para vocês que era mais ou menos assim, este objeto, esse artefato que o sumo sacerdote usava. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu só trouxe para vocês terem mais ou menos uma noção. Isso aqui não é de ouro não, tá? Nem pensem em pegar escondido depois, que é só um exemplar. Pega aqui bem. Nós estamos trabalhando então com situações que envolvem o número 12. Isso não é uma crendice, não é uma superstição, não é algo esotérico, não. A gente está usando isso porque existem alguns números da Bíblia que têm a ver, têm seus significados, e vale a pena a gente trabalhar sobre isso, ensinar, ministrar sobre isso. Eu vou ler todos os dias isso aqui, porque é importante. Na Bíblia, o número 12 é frequentemente usado para simbolizar a perfeição divina e a plenitude, representando o povo de Deus e a administração perfeita do governo divino sobre o mundo, Israel e a igreja. Então esse é o simbolismo, o significado do número 12. Ele tem a ver com plenitude, ele tem a ver com completude, ele tem a ver com governo, não é? E nós estamos nesses 12 dias representando então os 12 meses do ano. Então não é nenhum absurdo aquilo que nós estamos fazendo. E aproveitando então, como eu disse, situações que envolvem o número 12, mas trazendo aplicações para as nossas vidas. O que eu vou explicar sempre algumas coisas, mas eu sei que o irmão ou a irmã vem aqui e fala: tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso traduzir isso para o meu dia a dia? A gente vai estar sempre fazendo isso. Ontem nós falamos sobre as 12 fontes de Elim. Eu gostaria de encorajar você a vir todos os dias, se você puder. Como eu disse ontem, ninguém aqui está fazendo corrente. Se eu faltar, eu quebrei a corrente, né? Aí nem adianta, nem vou mais, porque eu já quebrei a corrente. Para com isso, ninguém está falando de corrente. Estamos aqui em 12 dias, a igreja estará aqui 12 dias. Então, se um dia ou outro você realmente não puder, que não seja por qualquer motivo, né? Por qualquer coisa, mas faça um esforço, se empenhe em estar aqui, se possível, quantos dias você puder. Por quê? Você vai louvar a Deus, você vai ouvir a palavra, vai receber a oração. Eu faltei, vamos supor, se eu faltar amanhã é o mês de março. Ontem oramos pelo mês de janeiro, hoje fevereiro, amanhã março. Se você falta amanhã, meu mês de março vai ser um rolo. Não é disso que estamos falando, tá? Porque a igreja estará aqui os 12 dias. Agora, repito, que não seja por um motivo fútil, você deixar de vir. Preguiça, estou cansado. Porque cansado todo mundo está, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus perrengues na vida, né? Mas tem aquele irmão, aquela irmã que se esforça para estar aqui. Agora, alguns realmente por motivo de trabalho não conseguem vir todos os dias, mas o máximo que você puder, venha. E ontem então nós falamos sobre as 12 fontes de Elim. Quem veio ontem
pegou a palavra e as aplicações, né, para a vida. Mas também tem uma outra coisa, nós estamos gravando essas mensagens, então depois você pode assisti-las no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, inclusive compartilhar com outras pessoas também. Então ontem nós falamos sobre as 12 fontes de Elim, que apontam para a provisão espiritual, emocional, física e material de Deus. Mas qual foi a tônica da mensagem de ontem? O nosso relacionamento pessoal com Deus. Elim, aquele lugar, a palavra Elim significa descanso, está relacionada com Elohim, com Deus. Então, mais do que viver com Deus, nós temos que viver em Deus. Essa é a grande diferença. Bom, hoje nós vamos falar então sobre as 12 pedras, que são chamadas pedras sacerdotais, porque elas ficavam no peitoral do sumo sacerdote. E o que ela aponta? Ela aponta para a direção divina, porque esse éfode, ou esse, como é que está aqui no texto? Deixa eu ver aqui, fugiu, peitoral de consulta. Então ontem, voltando a falar, o que eu trago para o meu 2024? Eu quero um ano abençoado, então eu vou viver em Deus, não apenas com Deus ou para Deus, tá? Eu vou viver em Deus, porque qual a diferença de para e de em? Eu posso viver para Cristo, fazer as coisas para Cristo, mas não estar em Cristo. Posso até evangelizar. Quantas pessoas evangelizam, mas elas mesmas não estão salvas? Elas estão fazendo algo para Cristo, mas não estão fazendo em Cristo. Então, se você quer um 2024 abençoado, viva não apenas para Deus ou para Cristo, viva em Deus, viva em Cristo. Amém? Vamos aplaudir aquele que vive e reina para sempre. E agora nós vamos entender então, se nós queremos um ano abençoado, nós precisamos aprender a consultar a Deus. Muitas coisas que você está sofrendo, desculpe falar a realidade, você não buscou a Deus, você fez por sua própria vontade, por sua conta e risco, como se diz por aí. Só que hoje você está vivendo, às vezes, em algumas áreas da sua vida, um sofrimento, que talvez poderia ter sido evitado, se você tivesse feito simples, uma oração a Deus: Senhor, é da tua vontade? Quantas e quantas vezes eu já ensinei sobre isso, em tempos passados. Quanto tempo demora na época do cheque? Quanto tempo demora para você preencher um cheque e assinar? Mas quantos cheques foram assinados que trouxeram dores de cabeça por anos e anos para as pessoas? Hoje é passar o cartão. Aliás, nem é mais passar o cartão, é aproximar o celular, né? Quanto tempo demora para você aproximar o celular? Mas às vezes essa aproximação do celular vai te dar tanta dor de cabeça, que era porque você poderia ter evitado, se você tivesse consultado ao Senhor. Então esta é a tônica da mensagem de hoje: consultar a Deus. Essas 12 pedras, eu vou falar bem rapidinho, não é o objetivo maior. Eu apenas estou usando as 12 pedras como prova que eles consultavam a Deus, tá? Que eles consultavam a Deus. Elas tinham, cada uma tinha um significado. Uma era o sárdio, outro era o topázio, outra era esmeralda, diamante, turquesa, enfim. Mas quais eram os significados dessas pedras? Cada uma representava uma tribo de Israel. Esses são os 12 significados das pedras: coragem, força, vitalidade, esperança, sabedoria, pureza, graça, estabilidade, humildade, misericórdia, proteção e justiça. Essas 12 pedras representavam isso, e nós vamos orar por isso hoje, amém? Se queremos um ano abençoado, precisamos disso. Uma coisa que essas pedras
o significado principal delas, o objetivo delas, era unir o povo com Deus. Observe, quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, com aquele peitoral, e cada um estava escrito, cada pedra estava escrito um nome de uma tribo, ele estava trazendo as tribos diante do Senhor. Então, essas pedras preciosas, esse peitoral sacerdotal, simbolizava a união de Deus com o povo, ou do povo com Deus. É como eu disse ontem, tinha um senhor que participou de vários 12 dias lá em Avaré, e ao final ele chegava para mim: olha, pastor, participei dos 12 dias, não faltei um, só que não pisava mais na igreja. Então, irmãos, isso aqui não é patuá, isso aqui não é um cerimonial, um ritual. Ele tem o seu simbolismo, 12 dias pelos 12 meses, sim, mas não adianta você vir os 12 dias e depois sumir da igreja, depois você ir para o pecado. As pessoas não fazem isso, e jogam rosa no mar, e pula 7 ondas, e se veste de branco para passagem de ano. Depois vai encher a cara, vai sair com a mulher do outro, com o marido da outra, vai roubar, vai mentir, vai fazer tanta coisa errada. E aí as pessoas ficam: não sei, eu faço as coisas, mas para mim nada dá certo. Vida de desobediência, nós não podemos cair nessa armadilha, tá? Então, o fato de que esse peitoral foi direcionado por Deus, foi Deus quem disse para eles: façam assim, assim, assim. Esse cuidado de Deus colocar as 12 tribos mostra o cuidado de Deus com o seu povo. Deus tem cuidado comigo, Deus tem cuidado com você. Ele não faz acepção de pessoas. As pessoas fazem acepção de Deus, mas Deus não faz acepção de pessoas. Uma outra coisa que tinha, eu só li alguns textos pulados, intercalados, não foi o texto completo, que ele é longo, mas tinha um outro detalhe nesse peitoral. Ele tinha lá o nome de Avram, Isaac, Yaakov, Shite e Yeshurun. Mais ou menos isso. Por quê? Primeiro era Abraão, né? Isaac, Yaakov, Jacó, né? Porque é transliterado para o português. Mas esses 3 nomes e as 2 palavras seguintes faziam com que houvesse todas as letras do alfabeto hebraico. Então, nesse peitoral tinha todas as letras do alfabeto hebraico. E por que as letras estavam ali? Porque, observe, coloque por favor no versículo 30 novamente, só para eu provar aquilo que eu estou falando. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral. Essas palavras significam, Urim e Tumim, luz e perfeição. Esse é o significado da palavra Urim e Tumim. Então, quando eles iam consultar ao Senhor, eles tinham o jeito certo de fazer a pergunta, e o sacerdote se posicionava. Então as letras brilhavam, e uma letra em hebraico significa muita coisa. 5 letras hebraicas para nós seria uma frase inteira, tá? Porque cada letra tem um significado. Então, conforme o brilho brilhava exatamente, vamos supor, vou fazer aqui só como um exemplo. Se nós tivéssemos o nosso alfabeto em português no peitoral, e aí eu chegasse, fosse um dos reis de Israel, falasse: Senhor, tal nação está contra nós, vamos até eles, vamos guerrear contra eles? Brilharia, se Deus quisesse que fosse, o S, o I e o M. Sim. Se fosse não, N-A-O. É isso que acontecia. Brilhava a letra da resposta. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Então eles iam na certeza. Eles não entravam numa batalha para perder, sabe? Então, só para vocês entenderem. Então, Urim e Tumim significa luz e perfeição. O que é luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. É direção. Caminho fala de direção. Se eu quero ir para um determinado lugar, eu preciso enxergar para onde eu estou indo. Se não houver luz, eu não vou enxergar. Então, quando a luz vem, eu enxergo o caminho. Então, luz fala de direção. Tumim, perfeição. Direção perfeita. Direção perfeita traz resultados perfeitos. Amém? Entendeu? E o Senhor merece ser aplaudido por isso. Bem forte como ele merece ser aplaudido. Se a direção for perfeita, o resultado será perfeito. Por isso que estamos falando de direção divina. Agora, meus queridos, eu vou falar isso aqui, e já vamos para nossas aplicações, porque isso vai para a internet, e de vez em quando o pessoal comenta. Então vamos pegar um estudioso lá, ele vai dizer, tá vendo? Esses pastores, esses pentecostais, não conhecem Bíblia, só vivem na emoção. Não é o caso aqui não, tá? A gente é emotivo sim, eu choro, eu oro, oro. Mas aqui tem cuca também. Tem muita cuca no lance. Então eu vou explicar. Não era usado para questões particulares, tá? Um israelita não chegava para um sacerdote. Caso ou não caso com a Maria? Sim. Não era para isso. É para assuntos da nação. Percebe? Era para assunto da nação. Não era para assuntos particulares. Porque senão, sabe o que acontece? E hoje nós temos os dons espirituais. Aí eu já ouvi, esses caras negócio de profecia. Mas, primeira coisa que os caras falam, qual é? Passa o número da cena para mim. Se você tem um dom mesmo, se Deus mostra as coisas para você, passa o número da cena para mim. O cara quer o número da cena. Não quer outra coisa, quer dinheiro. As pessoas pensam assim. Falando dos dons agora, esses dias eu li uma matéria, achei muito linda. Uma senhora salvou várias vidas. Não sei se vocês viram isso. Está no Instagram por aí. Ela amanheceu. O Espírito Santo falou para ela: esse prédio vai cair. Avise as pessoas. E o marido dela tem uma oficina embaixo. É um prédio, não é muito alto, alguns andares. E ela chegou para o marido e falou assim: Deus falou que o prédio vai cair. Sai daqui e vamos tirar os povos daqui. O marido: você está ficando louca, mulher? Que conversa é essa? O prédio vai cair? Vai cair. E pode, sabe, mulher quando quer um negócio, ela consegue. Ele foi, e aí saíram falando para o povo meio aquela coisa, só que saiu todo mundo. Daqui a pouco o prédio caiu mesmo. Salvou mais de 100 pessoas. Um dom espiritual. Porque o Espírito Santo falou com ela. E uma coisa linda, que até tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Alguém perguntou para ela, um podcast, ela foi, acho que isso é podcast ou sei lá. Eu sei que alguém perguntou para ela o seguinte: como que a senhora ouviu isso? Como que o prédio vai cair? A senhora não pensou que poderia ser da sua cabeça? E ela é uma senhora simples. Ela disse assim: filho, a voz de Deus é inigualável. Aleluia! A voz de Deus é inigualável. Então dá para discernir quando é você mesmo que está pensando e quando é Deus falando. Lógico, para aqueles que têm sensibilidade espiritual. Porque tem muita gente que alega, né, ter ouvido Deus e não ouviu coisa nenhuma. Muito bem. Então, eles usavam muito isso em guerra. Você vai ver isso. E Davi consultou ao Senhor. Como é que ele consultava o Senhor? Através do peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Bom, vamos trazer agora para nós. Porque de repente fala assim: pastor, está vendo? Não é para usar para coisas particulares. Eu só estou usando as 12 pedras como
prova para você da importância de consultar a Deus. Agora, trazendo para o nosso contexto atual, eu quero dizer para você que Deus se ocupa com as nossas coisas particulares, sim. Tá? Porque mesmo naquela época, o peitoral não era usado para coisas individuais, mas os profetas falavam de coisas particulares também. Eles falavam à nação, mas também as pessoas consultavam, inclusive eles eram chamados de videntes naquela época, sabe? Então, esse dom, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, também está à nossa disposição. E nós precisamos, queridos, então agora trazendo para a nossa aplicação, precisamos ser orientados por Deus, e Deus quer orientar o seu povo. Olha o que diz Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Deus quer me dar, Deus quer te dar o melhor dessa terra. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiz o meu sacrifício da oferta, só que eu parcelei em 10, que é um valor que está acima da minha possibilidade de dar de uma vez, mas de parcelar eu conseguiria. Sabe o que acontece? Eu estou falando isso como lição para você, como instrução, até como advertência. As pessoas olham para nós, e dentro da nossa realidade temos uma vida bacana. Não somos ricos, eu estou dizendo, eu e minha família não somos ricos, mas moramos bem, comemos bem, temos bons carros. E essas pessoas olham, está roubando a igreja. Ninguém está roubando ninguém, não, gente. Igreja tem uma diretoria, eu presto relatórios, nós temos uma diretoria aqui, um conselho, que é prestado relatório para eles. Se eu pegasse qualquer dinheiro, eles perceberiam. E eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão. Depois você diz, estou brincando. Sabe o que eu sou? Abençoado. Deus tem me abençoado tanto, tanto, tanto. E aí você paga o preço. As pessoas olham, acham que você... E eu quero profetizar que isso vai acontecer com você. Com você. Pessoas que têm a mesma renda que você, seja você um trabalhador, seja você um comerciante, um empresário, pessoas que têm a mesma renda que você, vão ficar admirados. Por que que ele e ela têm mais? Porque a bênção do eterno está sobre a tua vida. Ah, mas está em crise, não sei, parece que os comércios não dão certo, não vai. O seu vai. Porque este ano a rede não vai furar, e nem o barco vai afundar. Amém? Se prepare, é um preço que você vai pagar. Porque assim, quando Deus abençoa, os invejosos fala e fala. Mas é o seguinte, meu irmão, viva a sua vida debaixo da bênção. Os cães ladram, a caravana passa. Amém? A tua caravana vai passar, e deixa os cães ladrar o quanto eles quiserem, porque eu quero a bênção do meu Deus. Mas por quê? Eu vou consultar o Senhor, eu consulto ao Senhor. Então Deus quer orientar. Nós devemos, escute isso, lembra ontem? Se pensarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu estou aqui mas não vou ser egoísta. Escute isso. Devemos nos preocupar e nos ocupar com as coisas do reino de Deus. E isso inclui outras pessoas. Está na Bíblia isso.
Eu quero um ano abençoado. Mateus 6, do 31 ao 33, vai te dar uma receita. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Lembra de ontem? Elim, fonte, 12 fontes, não são 12 poços que se secam, são 12 fontes. Elim no quarto, Elim na casa, Elim na igreja. Ou seja, eu vou ter a minha vida com Deus primeiro lá no meu quarto, eu vou ter meus devocionais com Deus, meu tempo de oração. Quantos anos faz que você não ora? Ou ora só quando a barriga dói? Você gosta que o teu filho, tua filha te procure só quando ele precisa de dinheiro? Você não quer ter um relacionamento com ele? E às vezes nós fazemos isso com Deus. A gente só o procuramos quando a barriga está doendo. Isso não é relacionamento. Isso é aproveitamento. Mas então, esse ano, comece amanhã já. Teu tempo no quarto vai abençoar a tua casa, vai abençoar a igreja, e hoje eu acrescento, vai abençoar o teu trabalho. Sabe, quando você chegar no seu trabalho, o pessoal fala: não sei, quando esse camarada chega, parece que o ambiente muda, mas para melhor, porque a unção de Deus vai junto com você. Amém? Então busca primeiro o reino, e a promessa é que tudo vai ser acrescentado a você. Não tenha medo. Você vai ter roupa boa, você vai ter um carro legal. Ninguém está falando aqui de virar todo mundo empresário, todo mundo vai ganhar milhões. Não. Eu já falei várias vezes e eu bato na tecla, e é isso que eu creio. Você não precisa ser milionário. Se Deus quer te dar, amém. Mas desde que você não desvie também, né? Tem gente que não sabe ganhar dinheiro. Ganhou, desvia. Mas você tem que ter uma vida digna. Sabe? Uma vez eu fiquei cabreiro com isso. Olha o que eu vou falar, vou sair um pouquinho, aparentemente. Mas um missionário, numa convenção, ele ficou contente porque ele ganhou um monte de roupa usada. O pessoal trouxe sacola de roupa usada. Aí ele erguia assim: esse é o Deus que eu sirvo, amém. Ele estava até demonstrando contentamento. Mas o que eu falei para os pastores esses dias: qual pastor que jubilaria, exultaria de alegria em receber roupa usada? Por que o missionário tem que receber? Ele tem que receber roupa nova, não é roupa usada não. Qual pastor que oh, aleluia, recebi roupa usada? Dá uma roupa usada no aniversário do pastor para ver se ele aceita. E pelo amor de Deus, não me façam isso, hein? Até porque vai ser difícil achar do mesmo tamanho. Não, estou brincando. Se fosse o caso, eu já ganhei a cesta básica da igreja. Precisei, qual o problema? Como pastor, no início do ministério, precisei de cesta básica da igreja. E não é vergonha isso. Precisei, ué. Era o tempo de provação. Hoje, a situação melhorou um pouquinho. Se precisar, eu dou cesta básica para alguém, uma. Não é pensar que eu tenho um caminhão de cesta básica, não. Porque Deus abençoou, então melhorou um pouquinho. Está entendendo, irmãos? Aquele pastor, ele foi humilde, mas aquele missionário, mas fico pensando, não é isso, sabe? Alguém tinha que dar roupa nova para ele. Aí fala assim: por que o senhor não deu? Eu era menino quando isso aconteceu, eu não estava no ministério. Porque se fosse hoje, é que eu não vi mais isso acontecer, mas se fosse hoje, eu chamaria ele de canto e falei: pastor, desculpa, pode doar para alguém isso aí. Vamos lá na loja, vamos comprar umas roupas para você. O que nós acabamos de falar? Se você quiser e obedecer, você vai ter o melhor dessa terra. Se precisar de roupa usada, for um período da roupa usada, amém.
Eu não vou ficar o resto da vida dependendo de roupa usada. E nem ficar emprestando o carro dos outros quando a viagem for longa. Você não precisa ter carro zero, mas tem que ter um carro que você monte aqui e chega onde você tem que chegar. Pode ter 10 anos de uso, não tem problema, mas que o motor esteja bom, a lataria esteja em pezinha lá. Eu já tive carro que eu nem encostava, eu trabalhava no banco, faltando pedaço no carro. Eu estacionava 3 quarteirão do banco. Meus colegas tudo de carro novo. Eu falei, vai dar tétano no carro. Se eu encostar um Passat, tinha um pedaço faltando. Mas eu fiz a obra, aí fazia visita, ia pregar nas igrejas. Mas eu falei, Deus, chega. Essa coitada aqui, quantas vezes tomou chuva? Eu tinha um Opala que tinha que pôr um pregador para segurar o vidro, senão o vidro descia. Aí por fim teve um dia que desceu, eu não conseguia subir, põe uma lona preta. Isso é bonito, gente? Não é bonito. Mas tem hora que a gente passa. Os períodos, vamos dizer, que as redes estavam furadas, que o barco afundou. Mas agora não vai mais furar a rede e não vai mais afundar barco. Amém? É isso que eu quero crer e eu quero que você creia também. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Outra coisa que nós precisamos fazer: interceder pelos outros. Porque ele levava no peitoral, era uma intercessão pelas tribos. Então a Bíblia fala que hoje a igreja é o sacerdócio real. Então, queridos, não fique pensando só no seu umbigo, não, olhando só para você. Quem sabe o seu familiar está precisando da tua intercessão. Olha, esses cadernos aqui, ó, pega aí, por favor, o azul. Tem gente que não sabe. Bom, esse branco tem pedidos de oração, enfermidades, problemas que as pessoas estão passando. Daqui a pouco nós vamos orar. Esse azul é nomes para salvação. Então no final vai estar lá no balcão. Você mesmo escreve teu familiar, teu amigo que você gostaria que se convertesse. Qual que é a nossa oração? Senhor, tira os empecilhos para que essas pessoas possam ouvir o evangelho e crer. Porque Deus quer que eles sejam salvos, mas eles precisam ouvir o evangelho e crer. E às vezes o inimigo coloca empecilhos e barreiras. Você tem orado? Fala assim, minha família não quer nada com Deus. Para de falar isso e intercede pela tua família. Meu pai não quer nada, já falei tanto. Uma vez um pastor me ensinou. Foi um livro que eu li. O pastor daquela história me ensinou. Um irmão chegou para ele e falou assim, eu não vou orar mais pelo... Uma irmã falou, não vou orar mais pelo meu marido, não. Aliás, não vou mais falar de Jesus para o meu marido. Eu falo, e ele não quer saber. O pastor falou, irmã, quem sabe a senhora está falando muito de Jesus para o teu marido. Inverta. Fala para Jesus acerca do teu marido. Ou seja, ore mais por ele. Olha o que diz 2 Timóteo, do 1 ao 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por alguns homens. Está alguns ali? Todos. Bons, maus, legal, mala. Todos os homens. Pelos reis, eu não vou orar para Parrela, não gosto de Parrela. Deus não está preocupado se você gosta do Parrela. Você tem que orar por ele, porque ele é o prefeito da cidade, ele é uma autoridade. Mas não gosto do Lula. Ore pelo Lula. Eu tenho uma mulher no Instagram que fala assim, eu fico com dó dos crentes. Aí eu olho aqui e falo assim, coitada dela, ela acha que os crentes oram pelo Lula. Eu sei que alguns oram. Aí ela fala assim, eu fico com dó dos crentes, porque eles têm que orar pelo Lula. Mas a Bíblia fala lá, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, você quer ser abençoado em 2024? Não abra mão de interceder, de pensar em outras pessoas, de orar por outras pessoas. Devemos consultar a Deus para tudo: família, trabalho, ministério, tudo. Pastor, mas como?
Naquela época brilhava. E agora, pastor? Antes eu quero mostrar para você o seguinte, Salmo 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Ou seja, estou na escuridão, não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu subo, se eu desço, o que eu faço? Estou no escuro, Deus. Deus lança luz nas nossas trevas. Urim, luz, direção. Você vai receber a direção de Deus. Aonde ficava o peitoral? Ora, no peito. É peitoral, não é braçal, não fica no braço, ficava no peito. E peito fala de coração. E o texto diz isso: e Arão levará no seu peito as tribos, no seu coração. Tem várias formas que Deus pode nos responder, mas hoje eu vou falar só essa, e daqui a pouco nós vamos orar. Mas irmão, escute isso, pense, escute isso. Isso não é para pastor só, para presbítero, para missionário, é para todo cristão. Se você entender, essa é uma forma de Deus responder. Você vai ter que tomar decisões em 2024. Queridos, tem diferença de eu decidir, de eu abrir o guarda-roupa e qual camisa eu vou para a igreja, qual calça eu vou. Isso é uma coisa. Se você vir com a camisa branca, tudo bem. Se vier com a camisa preta, tranquilo. Com a calça, mulher que é cheia de combinar roupa, né? Aí fica enchendo a paciência. Aí vou fazer um look para você. Hoje eu não fez não, hoje o look fui eu mesmo, tá? Essa calça, camisa que eu vou. Tem diferença você escolher que roupa que você vai para a igreja, de você escolher onde você vai trabalhar, se você vai sair da empresa ou não, se você vai abrir um negócio ou não. Porque tem gente que já saiu do serviço, abriu um negócio, por fim ficou sem serviço e sem negócio, porque achava que daria certo e não deu. Bom, para encerrar, se você fizer isso nesse ano, chega de tomar bordoada, de ficar às vezes passando o ano por causa de uma decisão errada que você toma. Dor de cabeça, noites sem dormir, e toma calmante, e toma ansiolítico, que nem diz as pessoas, se intoxicando de remédio, se intoxicando, é se intoxicando, para ficar mais chique, né? Se intoxicando de remédio. Colossenses 3,15, mostra para esse povo aí, Jonatas, como é que a gente, que a paz de Cristo seja o juiz em seu, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz no coração é uma forma de resposta. Isso funciona muito comigo. Alguns aqui já tiveram experiências em situações que eu costumo dizer o seguinte: fechou. O pessoal de casa já sabe, alguns obreiros aqui já tiveram experiências comigo. O que é fechou? É o não. Eu penso em fazer tal coisa, fecha. Não dá alegria, não vem paz. E eu acredito que muitos de vocês já tiveram isso. Você sentiu isso, mas você talvez nunca tinha ouvido uma mensagem como essa, ou talvez ouviu e não atentou. Mas depois que você tomou a decisão, deu tudo errado, você disse para si mesmo: bem que tinha algo dentro de mim dizendo para não fazer. Às vezes não é nem fazer, às vezes é falar. Você já viu uma frase que você fala, de repente dá um fuzuê na família, que você fica meses, alguns ficam anos a fio, sofrendo, e eles falam: bem que alguém falou para mim não falar, ou eu senti que não era para falar, mas eu teimei e falei. Pronto.
desencadeou uma série de problemas. Ou então, alguma decisão realmente de fazer algo, de sair, como eu disse, de uma empresa, trocar de empresa porque o salário é melhor. A sua visão é que o salário é melhor, mas Deus sabe o que tem ao redor desse salário melhor, que de repente você vai dizer: puxa, eu era feliz e não sabia. Então a palavra de hoje é: consulte a Deus. E a palavra está dizendo: a paz seja o juiz. Essa é uma das formas de Deus responder, e digo para você, é uma das mais fáceis. As outras não são tão fáceis assim. Em que sentido? Ela é fácil, mas assim, não é tão fácil. Mas é algo assim, fecha, sabe? Às vezes o marido chega: eu vou trocar de carro. Aí a mulher sente aquela coisa assim, fala: bem, acho que não é o momento. Aliás, maridos, essas mulheres têm um radar. Isso tem hora que dá até raiva. Ontem nós chegamos em casa, a chave estava no portão. Aí ela falou assim: tira a chave. Não custa nada tirar a chave, mas tem hora que você está tão cansado, eu não quero tirar a chave. Tira a chave. Eu não vou tirar, não tem problema nenhum. Se o camarada entrar para dentro da casa, ele já entrou. A chave está para o lado de dentro. Né? Bom argumento, né? Ela entrou, fui lá e tirei a chave. Porque essa mulher tem uma boca. Eu falei: eu vou tirar essa chave, porque vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Mas a mulher tem um radar. Às vezes ela vê morcego e acha que é um jato, né? Mas que tem um radar, tem. Casados para Sempre ensina isso. Filhos, os pais também têm isso. Tem coisa que o pai fala: mas por que não? Olha, filho, eu não estou sentindo, não está vindo paz no meu coração. Não vá, não faça, sabe? Eu vou contar essa ilustração e já vamos orar. A equipe de louvor pode subir. Uma moça zombou de Deus, conhecedora da palavra, estava desviada da igreja, e a mãe sempre orientando para ela voltar para a igreja. E ela não. Aí um dia saiu em 5 num carro pequeno. Aí a mãe foi até o portão, falou: filha, não vá. Eles iam para algum baile, alguma coisa, evento musical. Filha, eu estou sentindo um aperto no coração. Não vai, filha. Eu vou. Mas então, filha, que Jesus acompanhe vocês. Aí ela zombou, dizendo o seguinte: mãe, se Jesus quiser vir aqui, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro não vai caber ele. O carro já está cheio. Aquele carro sofreu um acidente. Os 5 jovens morreram. O carro esbagaçou. Mas o que chamou a atenção do policial rodoviário foi que tinha uma caixa de ovo no porta-mala e não quebrou um ovo. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Você não pode zombar de Deus. Ela deveria ter falado: sim, mãe, que Jesus venha com a gente. Eu não sei se ele iria para o baile com eles, mas pelo menos ter respeitado, né? Se ele quiser, tem lugar no porta-mala para ele. Então Jesus guardou aqueles ovos. Eu sei que não é bem assim, né? Mas chamou a atenção isso, de um policial, que num carro todo estraçalhado, onde 5 jovens morreram, uma caixa de ovo intacta. Sabe? Então que nós possamos, irmãos, consultar a Deus. Nesse ano, não tome decisões precipitadas. Uma outra forma, e aqui eu me coloco à disposição, é ouvir conselhos de pessoas mais experientes, mais conhecedoras da palavra. Muitas experiências, mas a primeira de tudo é essa paz no coração. Se você aplicar isso, você vai ter um 2024 abençoado. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar e orar.